Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Jornal das Duas. O Jornal das Duas tem a edição da Laura Figueiredo. Laura, já vamos aos desenvolvimentos sobre a Venezuela. Primeiro, a notícia da morte da cidadã portuguesa que estava desaparecida na sequência do incêndio na passagem do ano, na Suíça. A informação acaba de ser confirmada pelo governo português. Trata-se de uma jovem de 22 anos, natural de Santa Maria da Feira. Estava dada como desaparecida na sequência do incêndio numa estância de esqui nos Alpes suíços. Em comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, acaba de confirmar que é uma das vítimas mortais do incêndio. A tutela de Paulo Rangel lamenta profundamente a morte da cidadã portuguesa. Adianta que já apresentou as condolências à família. O mais recente balanço das autoridades suíças aponta para pelo menos 40 mortos, mais de 100 feridos, sendo que algumas das vítimas ainda estão por identificar. E seguimos com o primeiro dia da campanha para as eleições presidenciais, que fica marcado pela situação na Venezuela, com novas reações dos candidatos a Belém. Luís Marques Mendes repete que houve uma violação do direito internacional e acusa Donald Trump de parecer mais interessado no petróleo do que na democracia. Então agora, no futuro, tratemos de três coisas. Primeiro, da segurança dos portugueses. Segundo, que sejam os venezuelanos a decidir o seu futuro e não os Estados Unidos a substituir-se à Venezuela. Terceiro, já que cai um ditador, e esta é a grande notícia no meio disto tudo, um ditador dos piores que o mundo teve, e agora, então, que se concretize um processo democrático. E ontem fiquei um pouco decepcionado com o Presidente dos Estados Unidos, que parecia que estava mais interessado no petróleo do que na democracia. Eu estou mais interessado na democracia que no petróleo. Luís Marques Mendes, que está a esta hora num almoço de campanha com Luís Montenegro, neste que é o primeiro dia de campanha. Já João Coutinho Figueiredo reforça que qualquer Presidente da República deve defender o direito internacional. É da responsabilidade de alguém que quer ser o mais alto magistrado numa república como a portuguesa, defender o direito internacional, para um país como o nosso. Essa é a única forma que temos de garantir que os nossos interesses não são espezinhados à primeira oportunidade de um qualquer autoritário ou ditador. Nesse contexto também acho curioso e digno de realce o facto de uma série de outros autocratas terem vindo atacar e condenar esta operação dos americanos na Venezuela, quando ficaram calados quando a Rússia invadiu a Ucrânia e, aliás, quando a Rússia invadiu a Crimeia já há 11 anos. Já Henrique Gouveia Melo afirma que Portugal deve ser cauteloso na forma como reage a nível político. Portugal tem tido uma política externa com muita cautela e eu julgo que a precaução e calos de galinha, não é? Como dizem os portugueses, é uma coisa importante. Nós estamos numa posição estratégica que nos traz vantagens, mas também nos traz alguns riscos. E temos que conviver com isso e perceber quais são os interesses portugueses. Em sentido contrário, Catarina Martins considera que a reação do governo português foi vergonhosa. A posição do governo português, do meu ponto de vista, é vergonhosa. O que nos protege, de hoje para amanhã, um país qualquer invadir outro, é nós levarmos o direito internacional a sério. E é por isso que o governo português está mal. Porque quando nós somos coniventes com a lei do mais forte, essa é a política mais fraca de todas. E é que vai depois dizer que Putin pode ficar com a Ucrânia, ou que a China pode ficar com o Taiwan, que Trump, se quiser, também pode vir à Europa buscar a Groenlândia, o que quiser. Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, esta manhã durante uma visita à Feira do Canidelo, em Vila Nova de Gaia. E entre as forças políticas com assento parlamentar, há elogios e críticas quanto à posição do governo português face à situação na Venezuela. No explicador das manhãs 360, os partidos mais à esquerda criticaram a posição assumida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, consideram que foi lamentável. Já a PS, PSD e Chega mostram algum receio sobre o futuro político na Venezuela. João Lourenço.
Acusações de um lado da esquerda, concordância mais à direita, mas muita precaução sobre o dia seguinte. O PSD dá nota positiva ao governo e diz que Maduro não pode voltar ao poder. Nenhum de nós, estou em crer, defenderá que Nicolás Maduro possa regressar à presidência da Venezuela. Posição semelhante tem o Chega, que elogia a administração Trump. No Chega não criticamos o que foi feito, entendemos que foi bem feito, entendemos que tinha que ser feito. Para o PS, a comunidade luso-venezuelana deve estar no centro das preocupações. Portugal tem de proteger o mais possível a comunidade portuguesa na Venezuela. A Iniciativa Liberal lembra que o governo já deveria ter condenado o governo de Maduro há mais tempo. Paulo Rangel ontem teve uma boa intervenção, mas era bom que há 2 anos tivesse sido muito mais assertivo e muito mais eficaz. O JPP fala da grande comunidade madeirense na Venezuela, concorda com o governo e lembra a opressão do poder venezuelano. E o regime de Maduro, de Hugo Sánchez e Maduro, numa fase posterior, sempre reprimiu o povo venezuelano. Já de um lado das críticas, o Bloco de Esquerda acusa o executivo de Luís Montenegro de ser subserviente com a administração Trump. A postura do governo português é apenas lamentável, de uma subserviência e ausência de estatura moral. Atitude inaceitável e que envergonha, é a opinião do PCP. Esta atitude é completamente inaceitável e devo dizer que me envergonha, não é? Já um LIVRE pede mais respeito pelo direito internacional. Esperávamos que o governo português pudesse ter uma reação mais firme relativamente ao que se passou na Venezuela ontem. Neste sábado, o governo considerou que esta é uma oportunidade para uma transição democrática para o país sul-americano. Jornalista João Lourenço aqui com um resumo do debate do Explicador das Manhãs 360 que juntou as forças políticas com assento parlamentar numa discussão sobre a situação na Venezuela. E Laura, continuam a surgir reações por parte da comunidade internacional, com destaque para o primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu apoia a decisão resoluta e a ação determinada dos Estados Unidos na Venezuela. Durante uma reunião do Conselho de Ministros israelita, Netanyahu saudou o facto de, na América Latina, vários países estarem a regressar à esfera de influência norte-americana e a renovar os laços com o Estado de Israel. O primeiro-ministro deu ainda os parabéns a Donald Trump, elogiou as Forças Armadas e a intervenção militar dos Estados Unidos. E nas últimas horas destaque também para a reação da Coreia do Norte, que condena a intervenção militar norte-americana, e também a reação da China, que exige a libertação imediata de Nicolás Maduro. Isto numa altura em que o presidente da Venezuela está detido numa prisão federal em Nova Iorque. Deverá ser presente a tribunal amanhã para ser julgado por crimes relacionados com narcotráfico. E o Papa também já reagiu, diz que o bem-estar dos venezuelanos e a soberania do país devem prevalecer. O líder da Igreja Católica diz que o bem-estar dos venezuelanos e a soberania devem precisamente prevalecer sobre o resto. São declarações de Leão XIV depois da oração do Ângelus na Praça de São Pedro, em Roma. É o ponto final no Jornal das 2, que teve edição da Laura Figueiredo.